Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer para vocês, mostrar para vocês um bolinho recheado meu. E é um bolinho muito saboroso. Então, eu vou passar para vocês a massa. Eu deixei na internet, ali no Face, a receita. Isso aqui é uma caldinha que eu faço. Aqui eu misturei meio de creme de leite condensado com meia de água, tá? A proporção é 1 para 1. E uma colherzinha rasa de essência de baunilha. Gente, eu não molho muito a minha massa, porque essa massa ela já tem uma umidade natural. E esse bolo, como ele vai morango, então a gente não vai umedecer demais, né? Porque às vezes a gente tem algum incidente e o nosso bolo pode desabar. Então aqui eu molhei pouco, não molhei muito, né? Eu gosto de molhar com a colher, eu sei que tem pessoas que molham com aquela bisnaguinha, eu prefiro molhar com a colher que eu vou dosando. Isso aqui é o meu mousse de leite ninho, tá? Eu não boto o mousse direto no bolo, eu faço o mousse, levo pra geladeira, deixo ele ter a consistência, pra depois eu rechear o meu bolo. Então aqui, esse mousse eu passei a receita esses dias num grupo. Se eu não me engano, uma colega perguntou se não ficava muito duro para rechear. Então ele fica assim, ó, com essa consistência. Então eu vou colocando, mas não tá com camadas iguais. Mas na hora de pressar o bolo, ele se ajusta e ele fica com as camadas iguais. Tem gente que usa o bico de confeitar, saquinho com ele mole ainda, né? Eu prefiro usar ele assim para confeitar. Acho muito melhor. Para confeitar, não para rechear. Porque eu sei que ele já tem uma consistência, que ele já tá durinho, que ele não vai desabar o meu bolo, né? E aqui eu coloquei gelatina sem sabor. Bom, a receita tá ali no grupo, né? Quem quiser depois é só dar uma conferidinha. Vocês vão fazer, vão passar a colher, espalhar bem ele. Depois, na hora de colocar outra massa e os outros recheios, o próprio peso do bolo, né, vai fazer com que esse mousse aqui ele se ajuste, tá? E ele fica recheado por inteiro. Bom, já usei, vou reservar. Colocar mais um disco de massa. Como é que eu corto a minha massa aqui? Minha massa eu vou cortando e vou girando a massa, ó. Um dia uma menina até falou, ai, como é que eu corto a massa por inteiro? Aí tem uns medidores que vocês podem comprar na internet, que eles cortam, né, bem certinho. Eu particularmente acho mais fácil assim. Então vai cortando as beiradinhas e depois passa a faca no meio. Puxa a massa e larga dentro da forma. Bom, já recheei. Não, já cortei um disco. Aqui é minha mesa pequena, né? Então tem que ajeitar. Bom, agora eu vou ajeitar a massa aqui dentro. Passar o garfo de leve na massa. Por que eu faço isso? Porque o caldinho, né? Ele entra mais na massa, né? Fica mais gostoso. Então, de novo, eu molho toda a extremidade da massa. Primeiro. Esses cantinhos, né? Que às vezes ficam um pouquinho mais sequinhos. Depois eu vou molhando o meio. Também não tô molhando muito, tá, gente? Porque, como eu disse, o mousse, ele já é um recheio que não é seco, né? Ele é úmido. E todos os recheios que vão aqui tem certa umidade. Aqui eu vou colocar uma camada de chantininho. Olha como o meu chantininho tá bem firme. Vou colocar uma camada de chantininho aqui. Vou espalhar com o auxílio de uma colher. O pessoal usa bastante chantininho para decorar, né, o bolo. Eu, particularmente, eu gosto mais do chantininho para recheio, tá?
E o que é o chantininho? É o chantilly com leite ninho e leite condensado. Ou seja, horrível, né, gente? Eu adoro esse recheio aqui. E eu vou rechear com o quê? Com bombom. Esse bombom que eu tô usando aqui é o bombom que eu prefiro, que é o bombom ouro branco. Você pode usar sonho de valsa, amor carioca, serenata do amor. Eu particularmente eu gosto desse bombom aqui. E gosto da embalagem amarelinha, eu acho que é serenata do amor, uma coisa assim. Então aqui bota uma certa quantidade boa, né, de bombom. Tem uns pedaços maiores. Vamos espalhar melhor isso. Aqui eu usei 10 bombons, tá, gente? Tem gente que usa menos, eu como gosto desse bombom, coloco bastante. Vou botar mais um pouquinho de chantininho em cima, tá? Espalhar. E bota essa camada aqui em cima para o bombom se misturar com o chantininho e não ficar tão ressecado. Ele fica com aquela crocância, sabe? Então por isso que eu coloco um pouco de recheio em cima, para ele não pegar muita umidade da massa. Aí ele fica com uma certa crocância. Então, esse recheio aqui que eu tô fazendo, eu fiz mousse de leite ninho, chantininho com bombom ouro branco. E agora eu vou colocar uma outra camada. Vamos segurar a forma. Vou colocar uma outra camada de branquinho com bombom. Branquinho, para quem não sabe, aqui no Rio Grande do Sul a gente chama de branquinho, é o brigadeiro branco. Não sei como é que vocês chamam aí na região de vocês. Aqui a gente chama de branquinho. E o brigadeiro preto a gente chama de negrinho. Muito comum, então, aqui a gente usar esses termos, branquinho e negrinho. Bom, agora aqui o último disco. Uma outra coisa que eu vejo nos grupos também é sobre as camadas de recheio. Aqui é muito comum a gente fazer esses bolos altos com 2 ou 3 camadas de recheio. Aqui a gente começa a dar aquela apertadinha no bolo, tá? Para que todos os recheios se ajustem, né? Aqui é muito comum a gente usar 2 ou 3 camadas de recheio, né? E eu percebo nesses grupos de confeitaria que nos outros estados é muito comum uma camada apenas de recheio. Isso aqui então varia do gosto, né, do pedido do cliente. Eu, por exemplo, eu gosto com essas 3 camadas de recheio. Mas aí vai do gosto do cliente também. Daqui um pouco o cliente quer um bolo maior, né, uma forma maior. Então ele vai querer um recheio só, que claro, né, vai ter um volume, né, vai aparentar um tamanho muito maior do que com 3 recheios. Não molhei muito, porque aqui eu vou colocar o quê? Vou colocar morangos. Para quem gosta de morangos, né, casquinha aqui. Morangos, ó, percebam, o morango não tem açúcar aqui, o que que ele tá? Tá lavado, né? O morango ele tem que ser devidamente higienizado, né? Um dia até alguém comentou num grupo desses de confeitaria que o morango ele não deveria ser lavado, ele deveria ser limpo só com álcool e cereal. Olha, nada contra se vocês usam álcool, eu nunca usei, eu higienizo mesmo os morangos, eu lavo. Eles têm que ser bem lavados e eles têm que ser secos também. O morango ele não pode estar escorrendo água. Ah, mas eu coloco açúcar no morango para tirar a água do açúcar, para desidratar, aliás, para tirar a água do morango para desidratar. Gente, na verdade, assim, quando tu coloca açúcar no morango, ele vai soltar líquido, ele vai murchar, vai alterar o sabor do morango.
E ele vai continuar soltando líquido depois no bolo. Ele não vai parar de soltar líquido até que ele esteja completamente seco. Então, essa dica de colocar o morango numa peneira, colocar água, açúcar no morango e deixar escorrer, pra mim não funciona. Então, na verdade, cada um tem o seu método, né? A sua forma de trabalhar que funciona. Pra mim não funciona, porque ele continua soltando o líquido e altera o gosto. Então, a pessoa que pede um bolo de morango, normalmente ela quer sentir o sabor do morango, né? Então, quanto mais natural, né? Melhor o sabor. Então, eu coloquei aqui, percebam que meus morangos, eles são picados em pedaços grandes. Por quê? Quanto menor for o morango, quanto menor o morango não. Quanto mais vocês cortarem o morango, picarem o morango, mais ele vai soltar líquido. Então, daí o que vai acontecer? O bolo de vocês vai ficar muito molhado. E aí arrisca a ele cair, né? Aqui eu tenho branquinho. E eu faço ele bem durinho assim mesmo. Por quê? Porque ele tem que ter uma certa estrutura, né, para não vazar do bolo. O que acontece? O pessoal coloca recheio muito mole, aí ele vaza do bolo e não dá estrutura pro bolo. Porque o recheio também tem que dar estrutura. Então aqui eu vou espalhar esse brigadeiro branco no meu bolo, de forma que fique mais uniforme possível em cima dos morangos. Também pode usar brigadeiro preto. Aliás, morango combina... O que não combina com morango? Quem não gosta de morango, né? Porque quem gosta de morango, tudo combina. Combina mousse, combina... mas vai soltar água, vai desabar meu bolo. Se fizesse assim como eu tô falando, não. A não ser que a pessoa mole demais. Todo mundo já... Não sei se todo mundo já passou, mas... Em algum momento, quem faz bolo vai passar de fazer um bolo e o bolo desabar. Ou seja, por quê? Normalmente, porque molha demais. Isso já aconteceu comigo. Provavelmente, se não aconteceu com quem tá olhando esse vídeo aí, espera que já acontece. Bom, esse bolo é um bolo alto. Ele vai ficar no total de 10 centímetros, tá? Tô apertando, agora tô chegando na parte de prensar ele. E depois com o chantilly ele sobe um pouquinho, né? Então meus bolos normalmente tem 10 a 12 centímetros de altura. Eu vou dar uma molhadinha aqui, não muita, tá, gente? Por quê? Não molhar muito porque esse aqui é o fundo do bolo, né? Então ele tem que dar sustentação pro bolo. Vou molhar só um pouquinho. O que é universal que todo cliente pede quando vai encomendar um bolo? Eu quero um bolo molhadinho. Então um pouquinho tem que ser, né, gente? Não pode ser demais para não cair, né? Mas não pode ser de menos. Porque todo cliente que pede é o bolo molhadinho e bem recheado. Bom, espero ter ajudado alguém. Esse recheio aqui é maravilhoso. Se vocês gostaram, compartilhem meu vídeo aí. Beijão, gente. Bom final de semana. Tchau, obrigada.